Ora, Pedro, muito bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite. Vamos então para a análise disto que aconteceu e temos aqui uma série de casos para analisar. A arbitragem foi feita para este Benfica, Mónaco-Benfica, uma vitória de facto portuguesa extremamente importante. Eu recordo, foi no estádio Luís II, o árbitro Maurizio Mariani. O árbitro tinha apitado também o Toulouse-Benfica. Ora, minuto 2, é logo ali a primeira situação. Não há penalti ou há penalti sobre Embolo? Não há penalti e há penalti, vamos dizer assim. Ou seja, o Embolo realmente é agarrado pelo Carreras. E se fosse só esta a situação, o árbitro teria dificuldade em ver, mas o VAR podia dar aqui a questão porque o Carreras agarrou e puxou. Só que o Embolo tem na frente o Otamendi e antes de ser puxado, por assim dizer, pelo Carreras, ele próprio Embolo empurra claramente o Otamendi nas costas e, portanto, o VAR, quando manda seguir o lance, é porque considera que mesmo que houvesse a infração do Carreras, antes tinha havido a infração do Embolo sobre o Otamendi, que empurrou claramente, e portanto a primeira infração é que contaria. O importante é que o penalti, se fosse assinalado, era errado, porque antes tinha havido uma falta atacante, e por isso acaba por ser certa a decisão de ter deixado de seguir o lance. Muito bem, minuto 16, ainda no primeiro quarto de hora, ali no arranque da partida, amarelo para Carreras, minuto 16, certo? Sim, é uma falta tática, impede a saída em contra-ataque e a saída do meio campo do jogador adversário. Ele projeta-se contra o seu adversário, dá-lhe, aparentemente até parecia uma carga de ombro, mas é muito mais do que isso, atropelou completamente o jogador do Mónaco e, portanto, o árbitro aqui a puxar do cartão amarelo. De resto, vai ser a coerência do árbitro neste jogo, que é aquelas situações de transições ofensivas ou de jogadas com perigo já próximo da área, em que o adversário apenas tenta destruir a jogada sem tentar jogar a bola, falta tática, cartão amarelo, e aqui foi bem. E tu tinhas avisado que é um árbitro de pavio curto. Sim, aqui, sim, era. Ele tinha uma média um bocadinho mais alta que o normal. Certo. Olha, antes do final da primeira parte, é um lance importante, porque é o cartão amarelo, que é o primeiro, do Al-Musrati, minuto 41. Exatamente. Também é falta tática, mas aqui de outra maneira. Enquanto o Carreras foi porque, digamos, carregou de forma incorreta e ilegal o adversário, aqui foi porque agarrou e puxou o Cockchu. Ainda por cima ele ia já na direção da área, enquanto a outra foi numa transição de meio campo, aqui foi na zona intermediária entre a linha do meio campo e o início da área, portanto em que o Cockchu pela zona central ia a fugir com algum perigo e o Al-Musrati acaba por agarrar e puxar o Cockchu e, portanto, cartão amarelo bem mostrado. Segunda parte arranca praticamente com o gol do Benfica, o único gol da partida, o gol do Pavlidis, minuto 48. Tudo certo também, não há fora do jogo. Tudo certo. É assim, nós tivemos grande dificuldade em ver e depois é muito interessante, até fiz fotografia para ficar nos meus registros e até para dar formação, porque é muito engraçado ver. Isto é o lance entre o Pavlidis e o 22, o Salisu. É a cabeça do Salisu, isto é engraçado, é a cabeça do Salisu que está ligeiramente à frente e que coloca o ombro, neste caso do Pavlidis, que era também a parte que estava mais à frente, em jogo. Não tem centímetros, mas eu diria que estamos a falar ali de 8 centímetros, 9, 10 centímetros. Portanto, e estas imagens são tridimensionais, são aquelas de tipo bonecos que aparecem sob a forma de boneco e depois são vistos por cima e são feitos o corte longitudinal, como se fosse assim às fatias, e percebe-se claramente que há essa parte, neste caso da cabeça, que está à frente. E de acordo com a lei, tudo certo, e portanto o gol do Benfica acaba por ser legal, por pouco, mas é legal e isso é que importa. Para um jogador de uma experiência como esta, o Líbio é expulso, o Al-Musrati, minuto 52, exatamente por pedir um cartão amarelo, que já é coisa que praticamente já não se vê. Exatamente. Bem, em primeiro lugar, dizer que o Carreras faz uma falta, que se visse cartão amarelo, para mim não é cartão amarelo, é uma falta, entre aspas, normal, no sentido de estar por trás, na discussão de bola, acaba por cair em cima do adversário, e é por isso que o Al-Musrati, percebendo que o Carreras já tinha cartão amarelo, foi pedir um cartão amarelo, porque não era um cartão amarelo qualquer, para um jogador que não tivesse nada, era para alguém que já tinha, e foi nessa perspectiva que foi criar esse tipo de pressão. E, portanto, há aqui várias coisas. Em primeiro lugar, por muito não se queira, há a lei dos capitães, em que só o capitão, nessas situações, poderá, e não é para pedir, é eventualmente ir falar com o árbitro sobre decisões do jogo. Logo aqui o Al-Musrati está fora dela, como costuma dizer. Depois é a questão de alguma maneira, ir protestar com o árbitro ou ir reclamar com o árbitro por uma decisão que ele, neste caso, não tomou ou que ele, o jogador, deveria tomar. E depois, a própria lei dos cartões, na parte disciplinar dos cartões amarelos, também diz que sempre que pedes sempre que pedes um cartão amarelo para o adversário, se for feito de forma evidente, isso por si só, e aqui o evidente é muito relativo, mas pronto, isso por si só dá cartão amarelo, ou seja, a própria lei contempla especificamente para o pedido de um cartão amarelo, mostrar-lhe o cartão amarelo. Nós sabemos que há muitos jogadores que o fazem, mas aqui a questão é que não é só o pedir cartão amarelo, é como fazer sinal de VAR, não é só pedir cartão amarelo ou só fazer sinal de VAR. É preciso que seja de uma forma, eu disse evidente, mas a palavra correta é forma excessiva. E aqui o excessivo tem sempre muito a ver com a interpretação individual que tu fazes. Mas de qualquer maneira,
com a experiência que o Almozrati também tem de futebol, de uma maneira geral, deveria ter sido mais cauteloso nesse aspecto. Ainda por cima, desconhecendo claramente o árbitro. Por isso é que eu acho que as equipas poderiam trabalhar muito melhor, no meu ponto de vista, em relação também a este fator da arbitragem, porque eu estou convicto que o Mónaco, em tudo o que fez de preparação para o jogo, preparou tudo menos o árbitro. E as equipas iam fazê-lo, exatamente percebendo um bocadinho o perfil. E quando digo preparar o árbitro, não é preparar no sentido projetivo, é tentar perceber quem é, média de faltas, média de cartões amarelos, um bocadinho do histórico, jogos é que já arbitrou. Portanto, isso tudo é importante, porque isso revela muito o comportamento emocional e psicológico de um árbitro e pode fazer a diferença de um jogador saber, se for alertado, olha, cuidado que este tem uma média de cartões amarelos a bater os 5 e normalmente na Champions é 3, mostra mais amarelos que o normal, se calhar não convém, e isso poderia fazer a diferença, neste caso, visto do ponto de vista do Mónaco. Para o Benfica foi bom, foi uma expulsão, obviamente, para o futebol português acaba também a ser bom. Aqui, em termos de análise de arbitragem, eu não posso dizer que é errado. Poderei dizer que um árbitro na Champions normalmente leva isto mais ao limite. Um segundo amarelo por um protesto ou por um pedido de cartão amarelo não é muito vulgar, não é muito normal. Estamos num determinado patamar, mas não se pode dizer que ele errou e, portanto, ele é que sentiu, ele é que ouviu, ele é que viu, ele é que está lá dentro e, portanto, aceito como boa decisão esta expulsão. Outra medida disciplinar, o amarelo para o Florentino, minuto Fica 56. Fora do próximo jogo, exatamente, e tem consequências de ficar fora do próximo jogo, que é agora contra o Mónaco. É uma entrada negligente sobre o Embolo, portanto o 36 do Mónaco, uma entrada dura, fora de tempo. A falta foi ao minuto 34 e o jogo prosseguiu e o árbitro deu a lei da vantagem, portanto deixou seguir o jogo e, passado 2 minutos, quando o jogo foi interrompido, é que mostrou o respectivo cartão amarelo, daí eu ter posto aqui minuto 36, embora a falta tenha sido 2 minutos antes. Uma hora de futebol sem penalti de Kerrer, portanto não há aqui penalti ou não? Não, na altura até eu tinha dito que houve um remate à queima e eu pensava que a bola teria eventualmente batido no braço, porque foi a primeira análise que fiz, quando perguntaram, mas nem sequer bateu no braço. Bateu no braço do Héctor, portanto, do jogador do Mónaco, mas não, foi na barriga e, portanto, nem sequer houve braço. Mas mesmo que fosse no braço, na maneira como ele tinha os dois braços ao longo do corpo e relativamente juntos ao corpo, não havia volumetria, não havia ali movimento equilibrado, era sempre a mesma decisão. Mas, de qualquer maneira, tudo legal, tudo limpo, não há penalti. Há aqui mais uma situação de cartão amarelo ao minuto 79, ora, mais um amarelo para um jogador do Mónaco. Exatamente, pisou o Cockchu, um pisão negligente, uma entrada bastante dura e o árbitro a mostrar o cartão amarelo. Foi um amarelo para o Wanderson e finalmente um amarelo para Zaccaria, minuto 90. Sim, e aqui no meu ponto, eu penso que o Zaccaria também fica de fora do próximo jogo. E este cartão amarelo foi mal mostrado, porque realmente ele está a correr nas costas do Otamendi, nem sequer está a olhar para o Otamendi, vai nas costas, vai a correr. A ideia que o árbitro fica, e daí mostrar o cartão amarelo, é que o Otamendi tinha sido pisado no calcanhar. Mas eu acho que ele tropeça, não é? Aquela ideia que fica. Exatamente, porque ele digamos que dá com o peito do pé, Zaccaria dá com o peito do pé, na maneira como o Otamendi levanta o pé na corrida, apresenta a sola, portanto o próprio Zaccaria que dá com o peito do pé na parte de baixo da sola. Portanto, aquilo que seria uma entrada negligente, dura, não é o caso. Realmente, sendo imprudente, porque ainda por cima, não tendo qualquer de dureza naquilo que é propriamente entrado, porque não pisou, os pisões têm outra leitura, ficava bem só assinar o livre direto. E, portanto, para mim, este cartão amarelo é mal mostrado. Enfim, tem uma implicação, para este jogo não tem implicação nenhuma, propriamente dita, estamos no minuto 90 e, portanto, não implicou nada, não se pode dizer que ficou condicionado, porque, embora tenha havido depois 6 minutos de recuperação de tempo perdido, descontos, fica no sentido do próximo jogo ficarem de fora. Mas, de qualquer maneira, para mim, é mal mostrado este amarelo. Então, que nota é que dás ao Maurício Mariani? Olha, acabo por dar nota 6, não é? Que é a nota positiva, porque na prática e na realidade não há nenhum erro, não há a expulsão à luz da lei, temos que aceitar, portanto não há erro na expulsão, que é talvez o momento mais relevante e importante. O gol do Pavlidis, que até foi bem validado pelo árbitro assistente, confirmado pelo vídeo-árbitro, portanto digamos que as duas principais decisões, a expulsão e o gol, que são dois momentos determinantes, foram corretos e foram bem analisados em loco pelo árbitro e pela equipa de arbitragem neste caso. O último cartão amarelo, não tendo consequência aqui em relação ao Zacarias, terá consequência no próximo jogo, é evitável. Eu acho que este ano, em termos de perfil de Champions, não é o que eu mais aprecio. Não estou aqui para dizer que aprecio mais ou menos, mas para analisar mais as questões factuais, mas não é o estilo que eu mais aprecio. Eu gosto mais de um árbitro com uma postura um bocadinho de Champions, que deixar privilegiar o contato físico, não puxar de cartões amarelos, muitas vezes fazer uma boa gestão e uma proatividade com os jogadores para evitar protestos e coisas afins. Agora, na prática e na realidade, acertou nas decisões principais, por isso vou dar uma nota positiva, nota 6. Nota 6, dada então pelo Pedro Henriques, a Maurício Mariani, o árbitro italiano da vitória hoje no Mónaco do Benfica, sobre o Mónaco, por 1-0, com o golo de Vangelis Pavlidis aos 48 minutos. Pedro, amanhã segue a dança. Exatamente, com o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Olha, um grande abraço para ti, então até amanhã. Até amanhã.